Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Tarja Branca. A cura está em você. Estamos ao vivo aqui na Cine TV Nordeste. Compartilha, chama os seus amigos para participar do programa desta terça-feira, onde vamos trazer sobre reforma trabalhista e os seus medos. O ano de 2017 entra para a história como o ano da nova lei trabalhista brasileira. A partir do mês de novembro, as novas regras entram em vigor e valerão para os contratos que são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Entra também em vigor o medo da relação entre empregado e patrão. Quais são as mudanças das reformas trabalhistas e previdenciárias para todos nós, o povo brasileiro? Quem vai participar hoje da nossa conversa e recebendo com muito carinho os nossos convidados de hoje é o advogado Dr. Ney Araújo, ele que é advogado previdenciário e trabalhista. Dr. Ney, muito obrigada em sua participação. Vou compartilhar aqui o microfone com o senhor. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante que influencia aí na vida de todas as famílias brasileiras. Recebemos também com muito carinho o Gustavo Budu, ele que é gestor em RH. Muito boa noite, bem-vindo, Gustavo. Bom, boa noite a todos. Viemos aqui com a missão de falar um pouco sobre a gestão de pessoas e aí o que é que vai mudar, né, junto com as pessoas, junto com as expectativas que está muito grande. Isso vindo dos empresários, vindo dos gestores, principalmente dos RHs, vindo do departamento jurídico e principalmente os empregados. Para alegrar a nossa noite, como acontece todas as terças-feiras, trazemos também música. E hoje recebemos o amigo Dudu da Acordeon. Dudu, muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para animar, cantar e também saber aí sobre todos os assuntos que vão ser abordados. E para me ajudar nessa linda missão do nosso programa, acolhemos também a psicóloga doutora Adriana Barros. Boa noite, Adriana. Boa noite, Simone. Prazer enorme, né? A gente trazer esse tema, reforma trabalhista e seus medos, uma vez que a gente sabe quantas mudanças a reforma vem trazendo para o povo brasileiro e como as mudanças elas interferem no nosso emocional, né? Como as mudanças nos levam ao processo de vivenciar o medo. Então, vamos ver aí o que é que a gente vai trocar de ideias sobre esse tema maravilhoso desse nosso projeto Tarja Branca. E como a Adriana já começou a falar, toda mudança, ela traz ansiedade, toda mudança, ela traz medo. É normal sentir esse medo diante do novo, Adriana? Ah, Simone, sim. O medo está relacionado exatamente ao processo de mudança, do diferente. O medo remete às nossas inseguranças. O medo remete, ele fala das nossas emoções. O medo tem um lado bom. Porque o medo também é como um termômetro, ele vai nos sinalizando até que ponto a gente deve ir, até que ponto a gente deve parar, ele vai trazer a ordem, não é? Mas muitas vezes o processo do medo, muitas pessoas pensam que o processo do medo está no objeto em si, mas não necessariamente é no objeto em si, porque o medo está relacionado à interpretação que eu faço desse objeto. Por exemplo, nesse processo da reforma trabalhista, muitas pessoas estão se perguntando sobre a questão do desemprego, não é? Será que eu vou ficar desempregado? O que é que vai acontecer comigo? E começa uma sucessão de sis. Se eu não arranjar mais emprego, se eu não conseguir me aposentar, o que é que vai acontecer comigo? O que é que as pessoas vão falar sobre mim? Então, nesse processo dessa sequencial de cis, as pessoas começam a fazer uso de uma distorção da cognição. E é interessante porque nesse movimento, elas se paralisam, porque o medo tem esse poder de paralisar o indivíduo. Então, é importante sim olhar para esse medo, as pessoas perceberem que a gente precisa passar por processos de mudanças, é no processo de mudança que a gente cresce, mas crescer nem sempre é fácil por conta do medo que traz frente ao processo da construção do novo. O medo que pegamos aqui como um gancho foi diante da reforma trabalhista, que entrará em vigor, assim como eu trouxe no início do programa, agora no próximo mês de novembro. E eu queria saber de doutor Ney Araújo a questão dessa reforma. Ela realmente é necessária, né? De acordo com o governo federal, a presidência da República, ela foi necessária para que novos empregos fossem criados e mantidos os atuais. Realmente o foco da reforma trabalhista visa isso, na sua opinião, enquanto advogado especialista da área. A reforma é algo positivo para o país? Bem, que nós precisamos de reforma trabalhista
Não há dúvida quanto a isso. Agora, precisa de ser observado se ela foi foi feita em um momento correto. Primeiro, nós estamos numa situação de crise, numa séria crise econômica. Então, isso já é um ponto a que leva você não pensar em reforma num momento tão conturbado. Outro ponto também que não foi levado em consideração nessa reforma é que não foi uma reforma discutida com a sociedade, não foi discutida com os interlocutores. Eu sempre lembro que, independente de partido, independente de presidente, vamos lembrar lá da época de Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Dilma, Fernando Henrique, Lula e etc., etc. Todos esses que passaram, Simone e aqui os colegas, a Adriana, o Gustavo, o nosso Dudu ali do acordeon, que está com medo danado, está se tremendo ali. Não sei se ele vai conseguir tocar bem hoje, mas a gente vai arrumar uma forma de que ele não seja superar esse medo, né? Superar esse medo. Então, o que aconteceu? Essa reforma ela não foi discutida, ela não foi debatida, ela foi feita assim, como uma surpresa. Se lançou poucos pontos que deveriam ser reformados na CLT, na legislação trabalhista no geral, e de repente vem um substitutivo com mais de 100 alterações. E aí com um discurso falso. Qual é o discurso falso? A CLT é de 43, a CLT é velha, a CLT está desatualizada. E por que eu digo que o discurso é falso? Porque 85% dessa CLT foi alterada. Então, ela vem num processo de atualização, de aperfeiçoamento. E aí nós temos agora mais de 14 milhões de desempregados e com qual perspectiva? De perder um emprego ou de manter-se empregado numa situação mais fragilizada. Porque quem perder o emprego diretamente com uma empresa e for contratado como terceirizado, ele, em média, vai perder já 30% do seu salário. Ele vai entrar naquela estatística de que 10 acidentes de trabalho, 80% ocorre com os trabalhadores de terceirizada. Vai ocorrer também que ele vai ter uma rotatividade maior na manutenção de cada emprego que ele conseguir. Mas, bom, ele não vai entrar como terceirizado, ele vai entrar como temporário. A gente já sabe que o temporário está ali limitado a poucos meses, certo? Não, ele vai trabalhar como intermitente. Aí eu lembraria o Matuto. Aí é que lascou-se mesmo, porque o intermitente, ele vai trabalhar o quê? 1 hora por semana? 2 horas, 3 horas? Ele vai trabalhar quantos dias na semana? Ele vai ficar à mercê do empregador e só vai ganhar quando ele for convocado. Agora, quero deixar bem claro, esta reforma, quem perdeu não foi só o trabalhador, o empregador também. Da mesma forma que o trabalhador está perdendo, também o empregador. Por quê? Porque trabalhador e empregador não conseguiram convencer todos esses presidentes que eu citei aqui, de Sarney, agora a Temer, de que fizesse a coisa certa. Porque o que nós temos? O empregador reclama que paga muito ao empregado. O empregado reclama que recebe pouco. E aí, quem está com a razão? Os dois. Por quê? Porque a fatia maior vai para o governo. É o ônus dessa carga tributária desigual que nós temos. O governo arrecada muito e não presta o serviço. Não temos infraestrutura, não temos saúde, não temos educação, não temos segurança. Verdade. Então, esse é um custo maior. Não temos escolas, etc, etc, etc. Podemos não ter os serviços básicos de qualidade, que diante da carga tributária que temos, deveríamos ser a nível de primeiro mundo. Mas aqui no Tarja Branca temos música, doutor Ney, Gustavo. E vai ser com o nosso querido Dudu da Acordeon, que a gente já o convida a participar, trazendo boa música. Vamos lá, fazer uma música do Acioli Neto, que eu acho que tem um pouquinho desse momento, né, que a gente tá falando aqui, de reforma, de mudança e do momento do nosso país. Se a veste não
E amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não. E a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da tua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Oh, se aveste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, coisa boa é trabalhar. Oh, coisa boa é trabalhar. Oh, xalalalalala. Oh, se aveste não. Já trouxe a improvisação, né? Pode ser? Tá ok? Agora eu entro sem microfone, só aqui com a lapela. Que chique, ok, vamos lá. Gente, nesse segundo bloco agora do Tarja Branca, hoje, trazendo o tema reforma trabalhista e os seus medos. Como o doutor Ney bem trouxe, né, no primeiro bloco, toda essa mudança que não teve a participação da sociedade como um todo. É bem diferente aí para o Gustavo, ele como gestor em recursos humanos. Eu queria saber, Gustavo, na tua área, qual o maior desafio dessa reforma trabalhista? Bem, o maior desafio, como o Dudu falou, é trabalhar. Né? A gente está vivendo hoje numa situação econômica financeira, onde a gente, como o doutor falou, são 14 milhões de pessoas desempregadas, e nós temos que fazer essa orquestra, essa maestria de tentar, nas condições que temos hoje, trazer do nosso trabalhador o seu melhor possível, gerando o melhor resultado. Então, a gente tem um desafio enorme hoje nessa mudança, como foi bem dito, toda mudança gera medo, isso é natural, mas eu queria trazer uma preocupação muito maior agora com essa mudança, que seria a qualificação profissional desses trabalhadores que estão principalmente à disposição do mercado, que estão buscando uma oportunidade. Essa reforma ela vai trazer para a gente algumas alternativas que não se tinha antes. Né? Em Portugal já se fala há muitos anos com relação a home office, teletrabalho, e aqui no Brasil sempre foi um sonho. Então é uma novidade que a gente traz não só como um fator que é preocupante, mas como uma alternativa positiva. Eu vejo isso como uma forma positiva, principalmente se levar em consideração o pessoal que está na boa idade, na terceira idade, não é, onde eles vão possivelmente se estressar menos nesse trânsito que a gente tem hoje, por exemplo, aqui na região metropolitana. Essa questão da violência, falta de segurança. Então, quando você trabalha no seu home office, você tem possivelmente uma melhor qualidade de vida. Então, o primeiro ponto, muito positivo. Aqueles que estão em casa sem fazer nada, procurando oportunidade, eles também têm esse trabalho temporário. Então, antes de não ter nada, ele tem pelo menos algumas horas a serem trabalhadas, que vista que é via contrato e tem todos os seus direitos, que também é importante salientar. É um outro fator que também vejo como forma positiva. Somando também, a gente tem esse trabalho intermitente, né, onde as pessoas também vão ter uma oportunidade. Mas, em suma, essas novidades, essas formas de trabalho, né, por isso que reforma de trabalho, elas também são vistas como positivas, mas eu gosto de salientar fortemente com relação à qualificação profissional, visto que a gente tem uma possibilidade, se a gente hoje tem 14 milhões de desempregados, esse turnover ele vai ser maior,
Por quê? A tendência é que as empresas passem a ser cada vez mais exigentes com relação ao profissional que vai gerar resultado. Uma outra coisa que também eu vejo como positivo, como gestor, é com relação à parte de remuneração, onde a gente vai poder remunerar por produtividade. Eu acho que isso é uma forma de incentivo, de motivação, né? E a gente não vai, obviamente, e agora olho como empresário, não vai onerar, por exemplo, com os tributos, como foi falado pelo doutor, em função daquilo que não vai somar junto com o salário. Né? Então, vai ser um adicional. Então, a gente pode criar premiações, a gente pode criar incentivos, né, um percentual sobre a produtividade, um percentual sobre as vendas, e eu vejo isso de forma muito positiva. Tá? Agora, mais uma vez, ressalto, a qualificação profissional que faz uma diferença muito grande. Há uma tendência de um incentivo muito maior de terceirização, em função dessa redução de carga trabalhista, né? E aí você cobra esse terceiro, né, de uma forma onde vai gerar resultado. Tem uma diferença, ou se o profissional faltar, você tem um outro substituto, também isso. Se ele não estiver gerando resultado, você troca. Então, tem essas vantagens, olhando como empresa. Sim, sim. Olhando como um trabalhador, olhando como um profissional, a gente tem, agora, na minha percepção como gestor, o nível de exigência e nível de cobrança ele vai ser maior. E agora você vai estar disputando o mesmo mercado, vai se tornar mais competitivo com todos os outros. Não é? Então, o que me chama a atenção, como é uma mudança trabalhista, vai mexer com os empresários, com as empresas, vai mexer com os jurídicos das empresas, que precisam se atualizar, precisam estar atentos, principalmente nos contratos, para não ter problemas com relação a processos trabalhistas. Vai mexer com os gestores de recursos humanos, porque vão precisar ter uma gestão mais humanizada, mais corpo a corpo com seus funcionários, porque você vai ter possivelmente alguns tipos de mudança, e principalmente com o trabalhador, que vai precisar se adaptar a essas novas mudanças. Mas, em suma, toda mudança requer medo, né, como a psicóloga falou, mas nós precisamos estar preparados para esse novo desafio. E é uma oportunidade, né, Adriana, de se qualificar. Né? A mudança chegou, a reforma trabalhista está aí a todo vigor, né? E é preciso realmente buscar informação, qualificar-se ou na sua área, ou uma área que queira, né, se especializar. É um motivo, né, diante da mudança, um fator até positivo. O Gustavo falava, né, do medo bom e do medo positivo e do medo negativo. Né? O medo negativo é aquele que as pessoas começam a gerar preocupação. A preocupação do e se não der certo, como é que vai ser, e essa competitividade, e será que eu estou preparado, e olha a minha idade, como é que vai ser a minha vida. Quando as pessoas começam nessa distorção da cognição, elas realmente vão entrar em sofrimento. E fala da questão do medo positivo, aquele que me impulsiona a mudar, a me qualificar, não é? A perceber a minha capacidade, porque o medo traz de imediato uma sensação de incapacidade, o que mexe na autoestima, mexe na insegurança. Então, no momento em que a pessoa olha para si e percebe que ela é capaz, que ela pode, que ela tem possibilidade, passa por um perfil, por um processo, ela começa a acreditar nela. O sol brilha para todo mundo, Simone. Então é importante que a gente acredite, que a gente se qualifique e perceba que enquanto existe vida, existe possibilidade de transformação. E para seu ramo, Dudu, dentro da música, essas reformas todas afetam diretamente? Como é que você lida com isso? Olha, a gente que é profissional da música, né, há muito tempo existia uma discussão a questão de ordem dos músicos, né, doutor Ney? A questão de músico, querendo ou não, não tem aquele órgão que realmente regimenta, como tem um conselho de psicologia, né, como tem tantos outros, e sempre teve essa discussão, mas altera, né, assim como em toda profissão, até porque, por exemplo, eu tenho os músicos que trabalham comigo, né, como o Gustavo falou, vai ter que haver uma atualização para evitar futuros processos, né, trabalhistas. Então, isso vai mexer com todo mundo, empregado, empregador, com todo mundo. E se especializar, né? Cada vez mais eu acho que a tecnologia já vem trazendo isso, e com essa reforma também vai exigir mais de todo brasileiro a cada vez mais, né, melhorar em sua área ou em qualquer outra.
Não é verdade, porque senão todos os seus funcionários vão lá no escritório do doutor Ney. Aí vai ser prejuízo. Aí é complicado. Se for Dudu, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, arruma toda a casa. Ô, Simone, eu acho que eu não poderia deixar passar em branco aqui o seguinte. O Gustavo falou aqui e observou muito do lado empresarial, certo? E como o meu entendimento é que tanto está perdendo aí empregado como empregador. Sim, certo? Por quê? Porque a carga tributária não diminuiu. Não foi observado nada na carga tributária. Então, vão continuar com o mesmo ônus. Aí diz, não, nós agora vamos ser mais competitivos. Mais competitivo por quê? O mesmo ônus está aí da carga tributária. Agora, se você também faz um enfraquecimento do mercado que é sustentado pelo trabalhador, não é? Você tem um decréscimo na economia. Veja só o seguinte, de 2005 a 2014, nós tivemos um crescimento na economia. O nosso PIB de 2010 superou 7,5%. É um PIB sonhado, desejado, querido. Não é? E era com essa mesma legislação que está hoje, porque a reforma trabalhista só entra em vigor em novembro. Então, na verdade, você precisa dinamizar a economia. Não pode ser estática a legislação trabalhista. Mas, do jeito que foi feito aí, você vai ter trabalhadores com remuneração inferior, trabalhadores mais adoecidos, até porque, doutora Adriana, já é um dos maiores índices de doenças, justamente aquela que vem... A síndrome de burnout, aquela né? que vem acompanhada do estresse, não é? Que a síndrome de burnout. Vai se intensificando já está até na chegar CLT, já em está, situação isso. drástica, certo? Então, nós já temos isso. E agora, com esta reforma, não é? A instabilidade do trabalhador passou a ser bem maior. E eu espero que os trabalhadores e os empregadores realmente se unam e possa transformar o que aí está, porque não trouxe lado positivo nem para o empregado, nem para o empregador. Se diz que o trabalhador precisa ser aperfeiçoado. Claro, está aí exemplo de Coreia, de Japão, não é? Que estão destaque no mundo aí, Japão, um dos países mais pobres. Fazem escola para os outros países, escola para né? né? Em termos de natureza, né? Sim, e nós sim. somos ricos. É verdade, é frente a verdade. eles. Mas eles estão fazendo a escola. E agora, onde é que estão essas escolas? O que o trabalhador paga ao governo, recolhe de tributos. Qual é o investimento que o governo tem feito? Tem dado escolas, tem formado lá desde do início, né? Do básico, até chegar numa faculdade, evidente. Porque aí você passa o seguinte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e outros estados aí já são exemplos de engenheiro, de advogado que estão fazendo o trabalho de gari. Complicado. É uma realidade, né? Infelizmente, desses estados e de outros estados do país. Para evitar que todo mundo que esteja em casa já fique estressado com as reformas que vai chegar, a proposta nossa aqui é que você relaxe. Terça-feira à noite a gente traz sempre boa música e eu convido mais uma vez o Dudu do Acordeon a cantar pra gente. Eu vou cantar uma música que o doutor Ney falou, né, que não foi combinado, né, com ninguém essa reforma, e eu pensei numa música assim, ó, que todo mundo conhece pra cantar. Pense neu quando em vez coração, pense neu vez em quando, onde estou, como estarei, se sorrindo ou se chorando, se sorrindo ou se chorando, pense nele, vez em quando, eu pense nele, vez em quando. Estou sorrindo, estou feliz, apaixonado pela gente e pelo povo do meu país, olelê. Estou feliz apesar do sofrimento, vejo o mundo na alegria, bem na raiz, vamos lá. Alegria, muita fé e esperança na aliança pra fazer tudo melhor, e será. Felicidade, o meu nome é união, e o povo unido é beleza mais maior. Pense nele, Luiz Gonzaga.
dentro do nosso horário, né, pelo menos na minha realidade, às 24 horas eu nunca vi meia hora passar tão rápida como é aqui o programa Tarja Branca. Né? Já chegamos ao fim do nosso programa. Agradecer a todo mundo que nos acompanha através do Facebook do Cine TV Nordeste, onde é transmitido o nosso programa, entre elas a Ana Cristina, Valesca Domingos, o Kiko Nascimento, Tassiana Seabra, Fernando Ribeiro, o Marcos Santana. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Todas as dúvidas, todas as perguntas que foram encaminhadas para os nossos entrevistados, eu vou encaminhar para vocês posteriormente. Marcos né? Santana, forrozeiro, hein? Ah, forrozeiro, verdade, né? Agradecer muito também aos parceiros do nosso programa, a Daniele Stefanello, né, da Tufi do EC, que nos veste. Agradecer também ao Carlos Vasconcelos, Pezão, que também é um super parceiraço de todos nós. E agradecer imensamente a cada um de vocês, nossos queridos convidados, Dr. Ney Araújo, né, o Gustavo, ao Dudu. Muito obrigada, Dr. Ney. Eu que agradeço. E olha, e temos bagagem para falar esse assunto, acho que o ano todo, viu? É verdade, né? Enquanto falávamos hoje à tarde... Nem falamos em previdência, né? E nem falamos em previdência. Aposentadoria, pensões, hein? Precisamos marcar pelo menos, doutor Ney, mais uns 4 programas para falar pelo menos a metade dos tópicos das mais 100 reformas, né? As mudanças, as novas regras da reforma trabalhista, né? Agradecer demais ao Gustavo Budu. Muito obrigada, Gustavo, pela sua participação. E a gente nem falou ainda sobre o I-Social, né? É verdade. Como é que a gente vem primeiro com o I-Social, depois traz uma reforma trabalhista e lá na frente, será que eles vão se conversar? É. Então tem muita coisa para a gente conversar, discutir. Agora, como o doutor falou, eu acredito que o nosso governo devia chamar o empresariado, devia chamar o empregado, devia fazer os sindicatos, principalmente, que também tem o seu papel. Né? Eu acho que a gente precisa conversar, porque não dá para tomar uma decisão e puxar só para um lado. Obviamente, como a gente imagina aqui, será que nessa reforma trabalhista, quem é o mais beneficiado? É o empregado, o empregador, o sindicato ou o governo? Porque o sindicato pode ter certeza que não, com essa mudança. O empregado, ele vai, né, ter o seu medo em função das mudanças que são naturais. Sim. E isso vai cobrar do profissional, que é essa maior qualificação e esse maior entendimento, e do empregador também, porque ele precisa se preparar, né? Como eu falei, o empresário, o jurídico, o gestor de RH, toda uma gestão aí precisa estar apta e pronta, né? O I-Social vem aí, começo de janeiro, para as grandes empresas, depois tem as demais, e a gente precisa se preparar. E aí, com certeza, é um assunto que já deixo o convite aqui para que vocês possam participar conosco e a gente trazer esse tema mais um pouco. Dudu, meu querido, Dudu do Acordeão, muito obrigado em sua participação e estar aqui conosco hoje. Obrigado, Simone. Eu que agradeço, né, pelo convite, muito feliz de estar aqui. E pode me chamar outras vezes que eu venho. Eu sei disso. Adriana Barros, obrigada, minha parceira, minha amiga, minha companheira aqui do Tarja Branca. Muito legal. E ficou aí a dica, né, de Dr. Ney, para a gente falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, né? Sim, sim. Estresse laboral, que vem atingindo aí um quantitativo enorme de profissionais, não é, que não estão conseguindo lidar com uma série de constituições ao qual ele vem sendo inserido. Síndrome de burnout. Fica aí um tema para a gente pensar para as nossas próximas pautas, Simone. É verdade. A gente sentar, conversar e chamar amigos especialistas Isso. para que possa participar e nos ajudar nessa direção, nessa ajuda de todos os nossos participantes através do Facebook. Agradecer a você que esteve aqui conosco nessa meia hora. Compartilha, divulga o Tarja Branca. A nossa proposta é levar bem-estar, informação e, acima de tudo, informações sobre a cura que está em você. Na direção e produção desse programa, Marise Rodrigues. Vamos de música? Vamos terminar com esta peça de Gonzaga. Lauê, 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 lauê. Vamos cantar. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, vai, doutor Ney, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no
coração. Lauê, 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 lauê. Tema bom da gente trabalhar, né? Muita coisa. Eu vi. Muito interessante. E, doutor Ney, Não cantou e o som não Eu saiu. estava lá com o microfone na mão, você não ouviu. É verdade.